Agora vamos avançar, né? Já vimos os deveres, já vimos as proibições. Quais as penalidades que... ainda tem essa parte final aqui, tá? É vedado ao funcionário trabalhar sob ordens imediatas de parentes até o 2º grau, salvo quando se tratar de função de confiança de livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessa condição. A função de confiança, que você estuda isso lá em direito administrativo, é aquela que a autoridade pode designar um servidor efetivo para ocupar a função de confiança que está à sua disposição, lembrando que é relacionado com a atividade de direção, chefia e assessoramento. Em regra, uma autoridade não pode ter parentes sob sua subordinação, salvo essas funções de confiança limitadas a 2, tá? Os auxiliares nessa condição. E como eu estava falando, agora nós temos a figura das penalidades, são essas aqui. As punições que podem ser aplicadas aos servidores do TJRJ. Repreensão, suspensão, multa, demissão. Demissão a bem do serviço público, né? Uma característica típica desse estatuto, tem 2 demissões. Ambas vão gerar ruptura com o vínculo do cargo. E a cassação de aposentadoria e disponibilidade, né? Tem alguns parâmetros para aplicação, a gente encontra aqui no 252. Na aplicação das penalidades disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. A gente acabou de ver que tem muita proibição, por exemplo, que é aberta, situações bem abstratas, que o caso concreto, à luz desses aspectos aqui, e além dos princípios, é que vão definir se é o caso ou não de aplicar uma punição e, se for o caso, qual é a medida da penalidade a ser aplicada. Lembrando, então, as penalidades são essas, previstas no 251, e agora a gente passa a identificar em que circunstâncias que cada uma delas são aplicadas e os aspectos que circundam essa aplicação, para depois estudarmos os procedimentos de aplicação, como que a coisa funciona, tá? Então vamos começar falando da repreensão, que é bem simples. A repreensão é uma penalidade que é passível de ser aplicada, todas elas são por escrito, isso aqui é meio redundância, mas a repreensão ela vai ser aplicada no caso de indisciplina, que é algo muito vago, né? Deixar de repente de respeitar uma ordem, de observar uma ordem, e falta de cumprimento dos deveres. Então todos aqueles deveres que nós vimos há pouco, se forem violados, a ideia é que de início se aplique uma pena de repreensão, no âmbito de uma sindicância ou de um processo disciplinar, que a gente vê mais à frente. Já a suspensão, ela se impõe na forma aqui do 254, mas a forma de aplicação é um pouco distinta. A repreensão vai por escrito, a suspensão também, só que a execução da penalidade significa que o servidor vai ficar em casa. Vai ficar em casa, cumprindo a penalidade, vai perder todos os direitos e vantagens inerentes àqueles dias que ele ficou cumprindo a penalidade de suspensão. E o mais impactante, talvez, né, que não é nem um pouco confortável ficar em casa porque está suspenso disciplinarmente, mas também vai impactar no aspecto retributivo, né, na sua remuneração. Então vamos ver aqui, ó. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, isso aqui é importante, tá? O máximo é de 90 dias, então pode ser de 1 dia a 90 dias, será aplicado no caso de falta grave, que é muito vago, vai ter que ter, a autoridade que for aplicada vai ter que ter uma justificativa bem vultosa para poder sustentar a aplicação da suspensão, ou de reincidência. Reincidência seria em faltas que gerariam repreensão. O cara já tem uma repreensão, cometeu novamente, agora não cabe mais repreensão, seria o caso de suspensão. E aqui o que eu estava falando para você, o funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Imagina aquele voo máximo, vai ficar 90 dias em casa com perda de todos os benefícios inerentes ao exercício. É um grande prejuízo, tá? Mas, como normalmente existe nos estatutos, esse aqui não é diferente. Caso a administração entenda que a ausência do servidor é prejudicial ao serviço público, que é menos um para trabalhar, essa administração unilateralmente pode decidir converter
a suspensão em multa. E aí a pessoa continua trabalhando. Digamos que a punição foi 90 dias de suspensão. O indivíduo, o correto seria ficar 90 dias em casa sem receber nada. Mas a falta dele pode gerar prejuízos à administração. Entendendo dessa maneira, a administração, de ofício, não depende do consentimento e também não é um direito do servidor, ela converte a suspensão em multa. E aí o indivíduo trabalha normalmente e naqueles 90 dias que ele deveria receber um valor cheio da sua remuneração, ele vai receber apenas 50%. Então olha só, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá, não é obrigatório, converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Perfeito? Então essa é uma prerrogativa do poder público que está presente em praticamente todos os estatutos. A aplicar a suspensão e converter em multa para que isso não gere prejuízo à rotina da administração pública. Perfeito? Avançando, lembrando que são 90 dias no máximo, né? Nós temos a penalidade de suspensão de multa agora. É a 255. E não há muito que se explorar no 255. Por quê? Porque o texto ele é bem reduzido. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei e regulamento. Acabamos de ver uma, né? A conversão da suspensão em multa. Então, o que tem de interessante? Que ela admite que regulamento fixe alguma multa em decorrência de uma prática ilícita, né? Aspecto pecuniário. Tudo bem? Então, nada a acrescentar aqui. E surge a punição mais severa, que é a punição de demissão. Aqui. Que vai gerar a ruptura do vínculo com o cargo. A demissão, ela gera vacância. E esse estatuto tem uma peculiaridade, tem duas demissões. A demissão ordinária, comum, simples, foi só demitido, e tem a demissão a bem do serviço público, que é uma demissão mais grave. Qual é a diferença? Isso a gente vai confirmar mais à frente, mas eu já adianto para você. O estatuto ele vai falar que quem é demitido fica 5 anos sem poder retornar ao serviço público. Pelo menos o texto que temos, né? E quem é demitido, serviço público do Estado, no caso. E quem é demitido a bem do serviço público, né, esse prazo aumenta para 10 anos. É basicamente isso. Mas depois nós vamos rever essa matéria, confirmar e agregar outras informações. Causas de demissão, abandono de cargo. Como é que configura abandono de cargo? Está aqui. Configurar-se-á abandono de cargo ou não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos, ex-vido o artigo 63, né? Que algumas faltas podem ser justificadas, abonadas e tal. E são considerados efetivo exercício. Aqui é aquela falta injustificada que a gente viu há pouco. Se a falta justificada ela não chega a 30 dias, alguma punição vai ser aplicada, à luz do caso concreto. Pode ser até mesmo a demissão, dependendo do caso. Agora, se fechar aí os 30 dias, por mais de 30 dias, então na verdade seria 31, né? Isso vai acarretar a configuração de abandono de cargo e, como consequência, a penalidade será a demissão. Então, de novo, considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. Perfeito? Depois nós temos procedimento irregular de natureza grave. Bem vago isso aqui, né? Irregular, viola a lei. Ineficiência do serviço, que também é muito vago. O que tem aqui, o parágrafo 2º, é uma relação, né? A pena de demissão por ineficiência do serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. O que é readaptação? É a investidura em outro cargo em decorrência de diminuição de capacidade laborativa. Então seria uma ineficiência de má fé, porque às vezes a ineficiência decorre realmente de um problema de saúde físico-mental. E aí a readaptação seria viável. Tá? Depois, a aplicação indevida de dinheiros públicos, tá? Uma imprudência, uma negligência ali no trato com os recursos públicos. E aquilo que a gente normalmente denomina de inassiduidade habitual,
e nesse caso aqui é ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Cuidado só com os valores, né? Porque de estatuto para estatuto isso acaba variando bastante. Aqui, no Estatuto de São Paulo, são 45 dias no período de um ano. Interpoladamente, né? O cara faltou hoje um dia, semana que vem faltou mais um, na outra semana faltou mais 3. Se a soma no período de um ano chegar a 45, a demissão já se mostra como adequada, como uma punição adequada. Só cuidado, que aqui é mais de 30 no abandono. E a inassiduidade habitual, o termo que nós utilizamos, né, para definir essa situação, ela é 45 e não mais de 40. E não, por mais de 45 também, então é 46, né? Desculpa aí o equívoco. Por mais, porque no Estatuto Federal são 60 dias e não por mais, por isso que eu me confundi. Então atenção aqui, é por mais de 45. Então fique esperto. Beleza? Até eu ia derrapando aí. Vamos em frente. Agora nós temos a demissão a bem do serviço público, que aí nós temos uma série de situações, tá? Bem mais do que aquelas que geram a simples demissão. 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que, item 1, for convencido da incontinência pública e escandalosa e de vícios de jogos proibidos. Né? Essa palavra convencido está estranha, mas seria aquele indivíduo que pratica uma incontinência pública e escandalosa e está envolvido no vício de jogos proibidos, o que é muito vago. O que interessa na prova é que isso esteja aparecendo. Se aparecer isso aqui, demissão. Tá? Seguindo, praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Típico lá do regime militar, para que fique configurado o crime, tem que ter uma sentença judicial transitada em julgado, lá na instância criminal do Poder Judiciário. Então, aplicar isso aqui vai depender de uma ação penal conclusiva, nesse contexto. Então, fica meio na pendência, mas pode ser cobrado em prova. 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, né, quando a informação é sigilosa, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Então ele tem que estar consciente de que está revelando e gerar prejuízo para o Estado ou para particular. Isso vai acarretar também demissão a bem do serviço público. 4. Praticar insubordinação grave, algo bem vago também. Tá? 5. Praticar em serviço público ofensa física contra funcionários ou particulares, salvo legítima defesa. Cuidado só com ofensa moral. Dependendo da amplitude, a ofensa moral até pode justificar uma demissão, mas o texto da lei fala apenas em ofensa física, agressão, tanto contra outros funcionários quanto em relação aos particulares, salvo, obviamente, se a pessoa estiver em legítima defesa. Isso é comum em estatutos também. Seguindo. Lesar o patrimônio público ou os cofres públicos, causado prejuízo, né? Esse aqui é a tal corrupção. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outra pessoa, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Então, velha corrupção. 8. Pedir por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesse ou que tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Aquela história, né, de tráfico de influências, não é algo que se admita no serviço público, ao menos aqui está prevista a pena de demissão. Exercer a advocacia administrativa é cuidar de interesses internos, né, pelas suas próprias aptidões dentro do serviço público, né, atuar ali para defender interesses externos nas decisões dentro da máquina pública, né, se esforçando para que
o interessado obtenha o seu sucesso. 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, no caso que couber, né? Para obter benefício ilicitamente também. E por fim, nós temos esses 3 aqui. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Vai depender, né, também da condenação penal, para que isso seja aplicado. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, a mesma coisa se encontra aqui. E 13, praticar ato definido em lei como de improbidade. Aí a gente vai aplicar a lei de improbidade dentro da administração, né? A lei de improbidade, que é bem provável que você esteja estudando aí comigo. Então nós temos 13 situações que vão gerar a pena de demissão a bem do serviço público. A gente vai praticar isso bastante aí nas questões, e fica atento que aqui, uma vez aplicada a demissão a bem do serviço público, nós teremos a impossibilidade de retorno ao serviço público do Estado de São Paulo pelo prazo de 10 anos. E a gente vai confirmar isso mais à frente. Ainda tem mais, né? Deixa eu ver aqui. Não está repetido. Eu botei só o 258. Enfim, é meio óbvio, né? Mas o ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Qualquer punição tem que ser fundamentada. Mas tem estatuto que gosta de frisar isso, né? Em relação à demissão, tem o 258 aí fazendo esse alerta. Mas isso é meio óbvio, né? Qualquer punição, desde a repreensão até a cassação, ela vai demandar uma motivação. E a última das punições, temos aí o 259, falando da cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Tá assim. Será aplicada a pena de cassação da aposentadoria ao indivíduo que está aposentado no serviço público, vai perder a sua aposentadoria, ou aquele que eventualmente está em disponibilidade deixará de estar. Aquele que fica ali aguardando o aproveitamento, recebendo valores proporcionais ao tempo de serviço, ele pode perder essa condição. Temos 4 situações. Praticou quando em atividade falta grave para a qual é combinada nesta lei pena de demissão ou de demissão a bem do serviço. Porque quando ele está aposentado ou está em disponibilidade, ele não tem mais cargo. Então não tem como demitir, porque demissão gera vacância. A saída para atingi-lo, obviamente, né, no caso do aposentado, tem um prazo prescricional para isso, a gente depois vai estudar. Mas a saída para atingir alguém aposentado ou em disponibilidade é cassar essa condição. Tá? 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública, aí ele faz aquela acumulação indevida, né, de aposentadoria ou condição de disponível com alguma atividade. Ele está passivo da cassação. 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Inclusive lá uma proibição. Né? 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Né? A gente também chegou a falar de usura, que é a agiotagem. Bom, dentro do serviço público, obviamente. Aqui nós acabamos de verificar as penalidades e as circunstâncias que elas podem ser impostas ao servidor do Estado de São Paulo. Cabe que você faça uma leitura depois, monte ali um mecanismo de revisão dessa matéria, porque a literalidade não tem jeito, mas reforço a ideia de que a realização de exercícios é o caminho para o sucesso. Agora nós passamos à análise de aspectos que envolvem a aplicação dessas punições, né? Da repreensão, da suspensão, da demissão e da cassação. Nós vimos as causas, né? O que pode acarretar. Agora nós vamos ver alguns aspectos que são inerentes à aplicação, como quem pode, em que período que pode, que é a tal da prescrição, e depois seguimos para o estudo dos procedimentos. Beleza? Então vamos lá.